Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. De novo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Senhor, tua palavra foi lida. Pedimos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bata palmas e glorifica o nome do Senhor aqui neste lugar. Aleluias. Muitos de nós já passamos por este versículo aqui, Salomão, ele escreve várias vezes, em várias partes de Provérbios, ele fala para o preguiçoso, ele dá algumas lições para o preguiçoso, e aqui, neste versículo, ele vai falar para o preguiçoso o seguinte: olha, vai ter com a formiga, considera os caminhos dela, observe o comportamento dela, e aprenda com ela. Olha para a formiga e vê o que você pode absorver do comportamento dela. E eu não vou falar hoje aqui sobre o preguiçoso, não. Eu quero falar sobre as formigas com vocês. E a primeira coisa, mas antes de falar sobre as formigas, a primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui, já iniciando, aprendendo dentro desta palavra, neste versículo, a primeira coisa que eu observo é que Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste da prostituta. Deus não desiste do viciado em drogas. Deus não desiste do macumbeiro. Deus não desiste do preguiçoso. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste do honesto, daquele que não faz nada de errado. Ele observa, tem a sua vida correta. Deus não desiste dessa pessoa. Deus não desiste de ninguém. E é por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos. E quando ele fala todos, ele não exclui ninguém. Ele está falando eu, você também, todo mundo. Pode vir todo mundo. Eu tenho um alívio para vocês. Eu tenho algo bom para vocês. Eu quero transformar na vida de vocês. Então pode vir todo mundo. Então Deus não desiste de ninguém, inclusive do preguiçoso. Deus vai falar diretamente com ele aqui. Deus não desiste do preguiçoso. E o preguiçoso é uma coisa tão terrível, né? O preguiçoso, ele é pior do que o ladrão. Ele é pior do que o ladrão. E sabe por que ele é pior do que o ladrão? Porque, por exemplo, se ele trabalha numa empresa, e está lá na empresa lá, o ladrão vai lá e rouba aquela empresa. Ele rouba uma vez, a empresa se recupera, mas o preguiçoso rouba a empresa todo dia. Do preguiçoso, em vários aspectos, ele é pior do que o ladrão. Porque ele rouba dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, ele rouba o patrão todo dia. Então ele é pior. E aqui vem Salomão e fala: olha, o preguiçoso, vai ter com a formiga, porque ela pode te ensinar alguma coisa. Então a primeira lição que eu posso aprender aqui é que Deus não desiste do preguiçoso. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de ninguém. E a segunda coisa que Salomão ele vem nos ensinar ele diz: olha, vai ter com a formiga. Meu irmão, nós precisamos ter a consciência de uma coisa. Estamos agora neste mês, dentro com esse tema, o fim será melhor do que o início. Estamos nesse tema aí. O fim será melhor do que o início. Só, meu irmão, para que as coisas no fim funcionarem, correrem bem, dar tudo certo, ser melhor do que o fim, nós precisamos neste processo, nós precisamos neste intervalo entre o início e fim,
tomarmos atitudes, termos ação. É isso que Salomão está dizendo aqui, olha, tome uma atitude agora, vai ter com a formiga. O primeiro passo para uma mudança, para que o final seja melhor do que o início, é nós sairmos do lugar em que estamos. Se alguma coisa não está funcionando, eu preciso fazer a pergunta: o que eu posso fazer aqui? Como eu posso melhorar aqui? Qual é a solução para essa situação? Todos nós aqui já passamos por problemas, por dificuldades, e nessas dificuldades nós aprendemos lições. Eu já passei por dificuldades financeiras terríveis, e aí, em momento de dificuldade financeira, o que eu podia fazer? Arrumei um outro emprego, era uma solução para aquele momento difícil. Eu já passei por crise no casamento, e o que eu poderia fazer para resolver essa situação? Eu aprendi que era necessário perdoar. Mas alguma atitude precisa ser feita em toda e qualquer situação para termos um resultado no final. E é isso que Salomão está dizendo: olha, primeiro você precisa ter alguma atitude. A sua vida espiritual você está fracassando espiritualmente, tome uma atitude. O que você pode fazer? Orar mais, ler a Bíblia mais. A sua família não está muito bem lá, não está funcionando lá na sua casa. O que você pode fazer? Alguma coisa precisa ser feita. Essa é a lição que Salomão está dando. E aí ele continua, olha, considera os caminhos da formiga. Nós precisamos, a gente, o ser humano aprende observando. Salomão está dizendo, olha, observa, você vai aprender alguma coisa com ela. Observe o comportamento dela, observe o que ela faz, observe a atitude dela. E depois que nós observamos, e aí Salomão diz, e então será sábio. Sabedoria é diferente de conhecimento, meu irmão. Nós hoje em dia nós temos muito conhecimento, nós temos muitas informações. Mas sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é você saber, por exemplo, que o tomate é uma fruta. Mas a sabedoria é você entender que você não vai fazer uma salada de frutas com tomate. São coisas diferentes, não dá. Nós temos muito conhecimento, mas precisamos aprender a ter sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é você agir com aquilo com o conhecimento que você adquiriu. É você colocar em prática. É você ter atitudes com esse conhecimento. Tem muita gente que tem muita informação, sabe de muita coisa. Aí eu sei fazer isso, eu sei aquilo outro. Sabe, mas só daqui, só falando. Eu posso dar opinião sobre tudo, dar opinião na política, dar opinião na igreja, dar opinião no carro do irmão, dar opinião em tudo. Mas na hora que é ela que está dentro da situação, ela não sabe agir. Ela tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria. Ela tem um conhecimento, mas não consegue agir. Ela tem um conhecimento, mas não toma nenhuma atitude. E aí Salomão está dizendo, olha, aprende com as formigas. Vamos aprender com as formigas. Então nessa noite eu gostaria de trazer esta situação para nós aqui. O que é que eu e você, o que é que nós podemos aprender com as formigas? Vamos lá? O que nós podemos aprender com as formigas? Aprendendo sobre as formigas, a primeira coisa que se observa a respeito das formigas é que elas são a sociedade mais bem-sucedida da face da terra. Muita coisa se pode aprender com as formigas. E a primeira coisa é que elas são a equipe, elas são a sociedade mais bem-sucedidas da terra. Estima-se que o peso das formigas, se fosse juntar todas as formigas, nos estudos dizem que o peso das formigas seria superior ao peso de seres humanos. Tantas formigas que existem neste planeta nosso. A força das formigas não está em ser só. Quem aqui já matou uma formiga? Não precisa ficar acanhado, não. Eu sei que tem um bocado de assassino de formiga aqui.
Quem aqui já matou uma formiga? Tem muitos aqui, tá vendo, Jeová? Olha aí os homicidas. E quem aqui que formigas se puseram para correr? Quem aqui que as formigas se puseram para correr? Um monte de formigas. Eu também, já corri muito de formiga, né? A força das formigas não está em ser só. A força das formigas está na comunidade, na unidade. E isso é algo que nós podemos aprender. Uma formiga sozinha, ela pode ser morta facilmente. Mas centenas dela põem toda essa igreja aqui para correr, sim ou não? Põe. A força da igreja também não está no isolamento. Você como membro desta igreja, você como participante desse grande formigueiro de Jeová, que é essa igreja, não pode se isolar, porque se você se isola, você é uma presa fácil do inimigo, você é uma presa fácil de Satanás. A sua força não está no seu braço, a sua força não está em você ser... Cara, eu oro, eu jejuo, eu sou poderoso na terra, Jeová me usa, eu tenho muita unção. Você não é nada sozinho. A força da igreja de Cristo na face da terra está quando eu uno a minha força com o pastor, com o outro, com você. Quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes e poderosos. A força da igreja está na unidade. João capítulo 17, versículo 21. Jesus diz assim: Pai, ele estava orando pelos discípulos, ele diz: Pai, eu peço que todos sejam um, assim como tu e eu somos um. Peço que eles estejam unidos, porque é assim que o mundo vai reconhecer que o Senhor me enviou, que o Pai me enviou. O mundo vai reconhecer Jesus Cristo através da unidade da igreja. Através da unidade da igreja é que o mundo vai reconhecer, não é através da revelação. Jesus está dizendo aqui, olha, é através da unidade, quando eles estiverem unidos, uns com os outros, e estiverem unidos conosco, com o Pai, com o Filho, aí o mundo vai olhar para esta igreja e vai falar: realmente aquela igreja é a igreja de Jesus. Realmente aquela igreja é a igreja de Jesus. O isolamento destrói a igreja. Muito se tem falado aqui no conselho de pastores sobre o isolamento, sobre líderes que se isolam com suas igrejas. E ali, muitos tropeçam, tomam atitudes incorretas, fazem tantas coisas erradas por causa desse isolamento. O isolamento destrói a igreja. Sobre as formigas, cada colônia tem o seu próprio cheiro. Então uma formiga, ela não vai falar: não, eu vou ali visitar aquela formigueira ali. Não, é aqui que é minha casa, aqui que é meu. Quem aqui já tentou desviar e não conseguiu? Assim, eu falo: não, vou desviar, vou para o mundo, vou aprontar, vou arrebentar. Quem aqui já... Mas são poucos, né? E é isso, eu pensei que tinha mais gente, porque eu fui assim. Eu falei: eu vou ir lá para o mundão, vou aprontar, vou namorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e eu vou arrebentar. Não consegui sair na porta da igreja. Lá eu saí num dia, no outro dia estava assim, voltando. Por causa do perfume. Quem é de Deus não consegue, quem pertence a este formigueiro aqui não consegue entrar em outro formigueiro. Quem já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, quem já foi lavado e remido, é como diz a canção: quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não consegue se adaptar, em outro ambiente não consegue viver. Outra lição: as formigas, elas não são egoístas. Não, elas não são egoístas. Elas têm 2 estômagos. E ela, quando ela encontra uma outra no meio do caminho ali, ela está ali na sua trilha, e aí ela encontra uma outra formiga, ela
percebe, elas se comunicam ali, e ela percebe que aquela outra, se ela está ou não alimentada, e aí aquela formiga que está alimentada, ela regurgita aquele alimento que está no seu segundo estômago e dá para aquela formiga que está precisando de alimentação. Meu irmão, você tem o alimento que este mundo precisa. Esta igreja, eu e você temos o alimento que este mundo precisa. O mundo, meu irmão, está com fome, o mundo está sedento de Deus, o mundo está precisando de luz, está precisando conhecer paz, está precisando, e eles estão, como eles querem fazer parte de alguma coisa. E ontem eu estava dizendo lá na congregação do Novo Eldorado, como as pessoas estão querendo fazer parte de alguma coisa, e elas às vezes não estão encontrando esse lugar na igreja. Aí elas fazem parte de trocentos grupos de WhatsApp. Porque assim elas começam a falar, não, eu estou fazendo parte de alguma coisa aqui. Estou fazendo parte de alguma turma. Jovens, aparece qualquer palhaçada, qualquer idiotice aí, tipo esse jogo do Baleia Azul, e lá vai o jovem, vamos lá gente, vamos lá. Termina em morte, um jogo que termina em morte, mas por quê? Porque eles querem fazer parte de alguma coisa. O ser humano quer fazer parte de alguma coisa, o ser humano quer fazer, ele sonha, ele deseja. Ser humano, Deus fez isso, fez o ser humano para viver em família, para viver em unidade. Então o ser humano clama por estar junto, clama por estar perto. E muitas vezes a igreja, nós temos sido falhos nessa recepção, nesse cuidado, e aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite para você, Deus está aqui para nos ensinar que precisamos voltar a ser uma igreja acolhedora, voltar a ser líderes acolhedores, voltar a ser um lugar onde as pessoas gostam de estar, voltar a ser um lugar onde as pessoas são atraídas e não expelidas. Glória a Deus. As formigas, elas são pequenas. Quem aqui nunca desprezou uma formiga? Quem aqui não falou, olhou, falou, que insetinho danadinho, vem cá, vem. Mas Zacarias capítulo de número 4, versículo de número 10, ele vai dizer, olha, não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos, não despreze. Talvez você está do lado de alguém aí, você olha assim e fala, formiguinha inocente, dá nada não. Talvez Deus vai fazer coisas extraordinárias com essa formiguinha que está aí do seu lado, com essa pessoa que você não valoriza. Daqui a pouco ela vai ser cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar ela o que fazer, como fazer, e ela vai fazer coisas extraordinárias no nome de Jesus. E não despreze ninguém, não faça acepção de ninguém, porque você não sabe do que Deus tem planejado para essa pessoa que está aí do seu lado. Talvez Deus tenha escrito para ela uma linda história, e talvez eu olho para essa pessoa e não consigo ver no meu olhar humano, um olhar humano e falho, eu não consigo ver aquilo que Deus tem, meu irmão. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, e daqui a pouco esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está do seu lado vai ser um canal de Deus, vai ser usado com muita autoridade do Espírito Santo, e muitas vidas serão curadas e resgatadas por essa pessoa. Não despreze os pequenos começos. Quando se dá alguma coisa para você fazer e falar, não, isso aí, não, podia ter me dado o cargo do líder de louvor, colocado no lugar daquele tampinha lá, não sabe de nada. Não despreze os pequenos começos. Spurgeon, ele diz um negócio assim muito legal, ele diz assim, olha, trigos muito bons crescem em campos pequenos. E aí ele diz, olha, pode-se cozinhar tão bem em panelas grandes, como também em panelas pequenas. E ele diz, pequenos pombos
podem carregar grandes mensagens. E ele continua: uma faísca já é fogo e incendeia. Então nós precisamos ter essa consciência. Não despreze os pequenos começos. As formigas, elas têm um propósito. E qual que é o propósito? Cuidar do formigueiro. Elas têm esse propósito. E não precisa ninguém falar assim: ô formigão, sai da janela e vem para cá, faz isso. Formigão, você tem que fazer isso aqui. Formigão, fala que isso é isso que tem... Não precisa não. Cada uma já sabe para que foi chamado. Cada uma já sabe qual é a sua função. Falou: minha função é limpar esse chão, então eu vou limpar. A minha função é cantar, então eu vou cantar. A minha função é pregar, então eu vou pregar. A minha função é cuidar de pessoas, então eu vou cuidar. Nós, como seres escolhidos e chamados por Deus, também precisamos entender isso. Precisamos entender o nosso propósito. Nosso propósito não é ser grande, nosso propósito não é ser poderoso, nosso propósito não é ser o pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, como diz o pastor Elias, o semideus fulano de tal. O nosso propósito é servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso é ser igreja de Jesus. Meu irmão, toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo aquela igreja, a igreja primitiva, eu vejo ali quatro pilares que fazem com que aquela igreja funcionasse de uma forma extraordinária. Eu falei isso lá na congregação lá embaixo ontem, e quatro coisas que aconteciam naquela igreja que faziam com que ela funcionasse de uma maneira tremenda. Está em Atos capítulo 2, Atos 2, 42. Sabe, não vai estar escrito lá assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 4 coisas que aconteciam naquela igreja que fazia com que ela fosse extraordinária. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era pregado na igreja, o pessoal: opa, vamos praticar isso aí, vamos fazer isso aí. Fé, não, vamos exercitar isso aí, vamos botar para quebrar. Eles perseveravam, insistiam naquilo que era ensinado. Quem aqui se lembra da última mensagem que foi pregada nessa igreja? Algumas pessoas. Esse é o problema de hoje. Eu não consigo me lembrar da mensagem que foi pregada domingo passado. Domingo passado não me lembro. Porque esse é o nosso problema. A gente não consegue perseverar naquilo que é tratado, naquilo que é ensinado. Nós temos essa dificuldade de colocar em prática aquilo que é pregado aqui. Nós muitas vezes estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, mas ela sai pelo outro lado, não frutifica, não produz resultado, não produz atitude, não produz ação. Mas nós precisamos mudar isso se quisermos ser relevantes como igreja. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí continua. E na comunhão. Meu irmão, se tem uma coisa que nós temos falhado demais da conta, é em termos comunhão. E isso, eu tenho uma preocupação com isso, porque eu observo, por exemplo, eu lidero aqui a equipe de louvor, e eu observo que quando a nossa comunhão começa a ficar assim mais distante, sabe? Nós tínhamos antes aqui uma escola, e aí depois nós tomávamos um café junto, e o negócio fluía muito bacana, assim, muito, dava, sabe, da liga mesmo, e a gente ficava mais próximo e tal, e aí, essa distância também parecia que afastava a presença de Deus de nós, sabe, a unção de Deus não vinha, e aí eu percebi que Deus ama a organização, Deus detesta, Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta das coisas assim tocadas de qualquer jeito, não gosta, meu irmão. E é por isso que quando Deus, Ele criou os céus e a terra, os céus estavam em ordem, mas a terra estava sem forma e vazia, e Deus olhou e falou: vou colocar ordem aí, e Ele então começou a colocar ordem.
Quando Ezequias estava doente, o que foi que Deus mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias? Põe a tua casa em ordem e depois você morre. Não vai morrer antes de colocar as coisas em ordem, não. Meu irmão, Deus gosta de ordem. E eu percebi que toda vez que nós temos, quando você vier aqui num culto e perceber que Deus está se manifestando através do louvor, que o fogo está caindo, pergunta se teve uma reunião antes. Eu já percebi que depois das reuniões o fogo cai, porque a gente coloca a ordem nas coisas e fala: nós vamos orar, olha, nós vamos pagar o preço, ó, vamos cuidar um dos outros, vamos ter comunhão. E aí parece que Deus olha de cima: eu estou gostando desse negócio aí, estou gostando, vou derramar minha glória sobre vocês. Vocês não merecem não, vocês estão com nada, porque aqui em cima aqui o negócio é violento mesmo, mas mesmo assim, por causa da minha misericórdia, eu vou derramar a minha glória, a minha graça, a unção sobre a sua vida. Deus gosta de coisas organizadas, e as formigas são organizadas. Quem aqui já viu as formigas, né, naquela fila indiana, carregando uma folhinha? Quem já viu? Quem aqui acha que as formigas comem folhas? O pessoal ficou bem na dúvida, assim, eu falei: não sei, será? Quem aqui acha que as formigas comem folhas? Falando, aí agora mais algumas pessoas decidiram. Elas não comem folhas. As formigas são agricultoras. Ela vai lá, corta a folhinha, e lá dentro do formigueiro, lá tem as câmaras onde elas depositam aquelas folhas, e aí elas começam uma plantação de fungos. E elas se alimentam dos fungos que elas produzem lá dentro. Nós precisamos entender, meu irmão, que existe muita coisa para a gente aprender. Precisamos entender que precisamos aprender ainda muita coisa. As formigas, elas possuem várias castas. Tem as operárias, tem as que são soldados, que defendem, né, o formigueiro. Elas têm as engenheiras que trabalham lá nas construções do túneis. Nós só conseguimos ver o buraquinho lá onde elas entram, mas lá dentro tem tudo, um trabalho de engenharia violento lá que elas fazem lá. Então, tem as soldados, tem as engenheiras, tem as enfermeiras que cuidam dos ovos que a rainha põe. Tem as enfermeiras que estão lá cuidando e tal. Mas uma coisa que é interessantíssima a respeito das formigas é o seguinte: sabe o que faz com que elas se transformem em operária? O que vai definir o que ela vai ser no futuro? Define se ela vai ser operária, se ela vai ser soldado, se ela vai ser engenheira, ela vai ser enfermeira. Sabe o que define o que cada formiga vai ser? É o alimento que ela recebe em seu período larval. É o alimento que ela recebe que vai definir o que ela vai ser no futuro. Meu irmão, sabe o que você vai ser no futuro? Vai ser definido por aquilo que você tem alimentado. O que define o que cada uma ali vai ser dentro do formigueiro é quando ela está no seu período larval, o tipo de alimento que ela recebe. Nós também, o que define se eu vou ser, o que define que tipo de pessoa eu vou ser, o que define que tipo de pessoa o meu filho vai ser, o que define o que nós seremos, que tipo de pessoa seremos, é o alimento que nós digerimos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, porque, meu irmão, você está produzindo o seu futuro. O futuro está sendo produzido através desse alimento que nós precisamos ser seletivos naquilo que nós alimentamos. Eu já falei aqui outras vezes que muitas coisas negativas eu cortei porque eu não queria ser mais influenciado.
Corta aquilo que você sabe que está te influenciando para o mal, que está te afastando de Deus, que está prejudicando o seu relacionamento, que está prejudicando a sua vida com Deus, com o próximo. Corte. Outra lição: as formigas evoluem. Elas são ovos, depois são larvas, e depois vira pupa, e depois vira formiga. Elas evoluem, meu irmão. Nós como cristãos, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Você e eu precisamos evoluir. Nós precisamos deixar de ser os mesmos. Quanto tempo você está na mesma posição? Quanto tempo que você está nesta mesma situação? Nada mudou, não cresceu em nada, não aprendeu nada. Está na hora de nós aprendermos com as formigas e evoluirmos, porque é isso que Deus deseja. A Bíblia diz assim que a luz do justo, ela é como a aurora, que ela vai brilhando, brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Deus deseja isso, que você cresça, que você expanda, cresça espiritualmente, cresça como pessoa, evolua como líder, evolua como membro dessa igreja. Avance, meu irmão. E terminando, as formigas, elas vivem mais quando são alimentadas pelo mel da rainha. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Você vai viver mais, vai ter vida eterna, quando nós começarmos a viver o que está aqui. O que está aqui. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Sabe qual que é o nosso problema, meu irmão? É porque muitas vezes nós estamos sofrendo erosões. Erosões não é algo que acontece assim, pá, caiu o barranco todo, não. Erosões, vai caindo um pouco de terra, vai caindo um pouco de terra, vai caindo, e você não percebe que você está se afastando. Você não percebe que o terreno de Deus, que você está perdendo terreno no seu relacionamento com Deus. E quando você percebe, já era, a casa já caiu. Esse é o nosso problema. Nós precisamos despertar, acordar para o que estamos vivendo. Como disse Paulo, olha, examinai o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar a nossa conduta todos os dias. Precisamos examinar como somos como pessoa, como cristãos, como eu sou como marido, como eu sou como um funcionário no local de trabalho. Nós precisamos examinar a nossa conduta todos os dias, para que nós não venhamos sofrer lentamente essa erosão imperceptível, e depois, quando nós vamos notar que alguma coisa está errada, aí já é tarde. Aí a casa já caiu, já aconteceu, já acabou, já destruiu. Precisamos voltar. Cantamos aqui no conselho de pastores, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar. As formigas, tem uma formiga lá do deserto do Saara que é muito interessante. O seguinte, meu irmão, lá no deserto, quem aqui já viu algum filme sobre deserto, sabe que lá no deserto tem aquelas tempestades de areia. E a formiga, toda vez que elas estão fazendo aquela trilha, elas deixam feromônios para elas encontrarem o caminho. Só que lá no deserto não tem como esse feromônio ficar. Por quê? Por causa das tempestades de areia que apagam a trilha, que apagam o caminho, fazendo com que elas se percam. E aí o que elas aprenderam? Qual foi a solução para essas formigas lá do Saara? Elas colocaram na cabeça vetores para indicar a direção do formigueiro. Elas colocaram na cabeça vetores que mostravam para ela a direção do formigueiro.
Nós precisamos também, nesse tempo que estamos presentes, nesse tempo que estamos vivendo, colocar na nossa mente vetores, e o vetor que nos leva de volta ao caminho está aqui, meu irmão, é a palavra de Deus. Coloque palavra de Deus na sua vida, coloque aquilo que Deus está dizendo no seu coração, porque a palavra de Deus vai te mostrar o caminho para o retorno, vai te mostrar o caminho de volta para o lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. Fique de pé. A igreja primitiva foi muito bem sucedida ali na sua criação. Eu falei que somente dois, né? Falei só dois pilares. Tinham costume, além da comunhão que eles tinham, porque é na comunhão que eu percebo o seu problema. Se eu não paro para conversar com você, como que eu vou te conhecer? As pessoas, a Bíblia diz que aquela igreja não tinha falta de nada, mas porque cada um conhecia a dificuldade do outro. Então, aquele que estava, por exemplo, com falta de alimento, ficava-se conhecido que não, fulano está precisando de ajuda, e a igreja ajudava. Aquela igreja funcionava tão bem por causa dessa situação de comunhão. Estavam juntos ali, comiam juntos. Eu, com a equipe que eu estou liderando, eu estou tentando fazer isso. Nós já marcamos um café ali, vamos tentar fazer. Nós precisamos trazer de volta essa união, precisamos estar juntos, precisamos crescer juntos. É na unidade que está a força da igreja. E aí aquela igreja também perseverava na oração. Eles oravam uns pelos outros. Eles cuidavam em oração uns pelos outros. E sabe o que acontecia? Não precisava fazer evento para chamar as pessoas para a igreja. Não precisava fazer campanhas de revelação, campanhas mirabolantes para atrair as pessoas para a igreja. Se você ler lá no capítulo 2, a continuação, 43, 44, 45, 46, se eu não me engano, no 46, vai dizer que era o próprio Deus que ia lá na casa das pessoas e falava assim: aqui, vem para a igreja. O próprio Deus acrescentava dia após dia as pessoas que iam ser salvas. Era o próprio Deus que ia lá nas casas e visitava aqui. Vai lá para Betel. Vai para Betel porque está funcionando o negócio lá. Era o próprio Deus. Nós precisamos voltar a ser uma igreja unida. Eu preciso contar com você e você precisa contar comigo. Eu preciso cuidar de você para você cuidar de mim. Nós precisamos cuidar um dos outros, orar um pelos outros, amar uns aos outros. É no amor ao próximo que Deus é conhecido. Jesus disse: olha, o mundo vai perceber que vocês são meus discípulos quando vocês amardes uns aos outros. Quando vocês começarem a cuidar um dos outros, eles vão perceber que vocês são meus discípulos. A igreja não é conhecida por causa da performance, ela é conhecida por causa do amor, por causa do cuidado. Então nessa noite nós vamos fazer algo assim, nesse sentido. Está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? Não a pessoa que veio com você. Neste momento você vai orar por ela. Nós vamos orar agora uns pelos outros aqui. Uns pelos outros nós vamos orar neste momento. Ache uma dupla aí e você vai pedir a Deus para abençoar essa pessoa. Você vai pedir a ação de Deus sobre a vida dessa pessoa. A Bíblia diz assim que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. No momento que você ora pelas pessoas, Deus age ao seu favor. Não peça nada para você, peça para o seu irmão. Achou aí a dupla? Comece a orar pelo seu irmão nessa hora. Peça ao Senhor para fazer um milagre na vida dessa pessoa. Ore por ela nessa noite. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Ore por essa pessoa. Oh Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento nós oramos, ó Pai, pela igreja do Senhor. Ó Deus, temos buscado, ó Deus, nesse tempo, nesses últimos tempos que estamos vivendo, temos buscado, ó Deus,
nos voltar para Ti, nos voltar para a Tua palavra, nos voltar para aquilo que o Senhor diz. E hoje, ó Deus, oramos uns pelos outros, buscando a comunhão, buscando a restauração do meu irmão, buscando a cura do meu irmão, buscando a intervenção do Senhor na vida do meu irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada pessoa aqui representada, sobre cada uma dessas pessoas, venha operar os Teus milagres, venha trazer restauração, venha trazer libertação, venha trazer cura. Ó Deus, opera sobre essas vidas. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a necessidade desta pessoa, mas o Senhor sabe. Meu Deus, em nome de Jesus, atende a oração que é feita por esse irmão, atende a oração que é feita por essa igreja, atende a oração que é feita por este povo. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta sobre esta vida, ó Deus, o Teu poder, trazendo sobre ela aquilo que está no Teu coração. Deus, restaura o Teu povo, restaura a Tua igreja, restaura, sara as feridas, cura as feridas da alma, tira a angústia, tira nessa noite, ó Deus, toda ação do inimigo que está esmagando a fé desta pessoa. Caia por terra todo o mal, caia por terra toda ação do adversário contra essas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Senhor, venha sobre este lugar, venha sobre essa igreja, meu Deus, que nós possamos nos tornar nu, oh Senhor, que nós possamos nos unir. Dai-nos, ó Deus, um coração voltado para o próximo, dai-nos um coração voltado para o meu irmão, dai-nos um coração, ó Deus, inclinado para ajudar as pessoas que precisam. Meu Deus, restaura isso nesse tempo que estamos vivendo, restaura a nossa união, restaura a nossa comunhão, que eu possa ser o primeiro a estender a mão para aquele que caiu, que eu possa ser o primeiro a estender a mão para aquele que está fraco, que eu possa ser o primeiro a estender a mão, Senhor, para o meu irmão. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe esses líderes, abençoe esses pastores, abençoe os membros da Betel, abençoe esses visitantes. Oh Senhor, faça algo extraordinário neste lugar, faça algo extraordinário neste templo, nesta igreja, neste povo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, o Teu povo. Restaura casamentos neste lugar, restaura famílias neste lugar, restaura relacionamentos neste lugar, restaura a fé neste lugar, restaura a comunhão neste lugar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que entende que precisa de oração, com imposição de mão, vem aqui à frente. Você que está com alguma situação, angústia no coração, depressão, noites mal dormidas, vem aqui à frente. Quero chamar aqui os pastores, os diáconos, por favor. Fique atentos. Vem aqui à frente todos. Vem. Pode chegar mais para frente, por favor. Vamos orar. Vamos orar pela sua vida, orar pela sua causa. Gostaria que os pastores pegassem o óleo, por favor, pastor Manel. E os pastores aí. Nós vamos ungir esse povo com óleo. E nós vamos determinar, não determinar no sentido de mandar, determinar no sentido de tomar posse. E tudo aquilo que Deus tem te prometido, tudo aquilo que Deus tem te confiado, seja te dado, seja te entregue. Essa noite é uma noite de restauração, é uma noite de recomeço, é uma noite que a angústia sai. Deus está me dando a direção aqui. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente. Todos. Você que está aí atrás, vem para cá. Pode arredar as cadeiras aí. Só quem tem dificuldade
de mobilidade, por favor, assenta na verdade. Mas vem todos aqui. Os diáconos ficam lá atrás, por favor, e faz um cordão lá atrás. Nós vamos orar. Deus está me dando orientação aqui que, para não constranger ninguém, que ficamos todos juntos. Porque é uma necessidade aqui coletiva. Nosso interesse não é constranger ninguém. Estamos com um número reduzido hoje, dá para fazer. Pode tirar as cadeiras, depois a gente organiza, coloca aí para o lado, aí uma em cima da outra. Eu preciso que os diáconos lá atrás dêem uma cobertura a essas pessoas lá. Os pastores aqui na frente. Eu quero, os pastores, prestem atenção. Eu quero os pastores andando e ungindo, impondo as mãos sobre a cabeça e ungindo com óleo. Os diáconos lá atrás, dando a cobertura. Nós vamos orar. É Deus que faz, Ele que sabe o que vai acontecer. Nosso papel é orar. Se você sentir alguma náusea, dor de cabeça, tonteira, fica tranquilo, é um processo, é necessário, mas você sai daqui melhor do que entrou. Essa noite não pode ser da mesma forma que estava. Você que tem sido vítima de olho gordo, inveja, muitas das vezes não consegue romper, começa um projeto e não consegue terminar, começa, fica pela metade, faz as coisas tudo avacalhado, porque não consegue ter condição de terminar. É hoje que Deus vai quebrar toda a maldição. Até no meio dos seus familiares, os acordos não são cumpridos, a situação vira uma contenda, vira uma briga, vira uma confusão. É hoje que Deus vai expulsar esse demônio de lá. Os pastores entenderam? Todos? Todos entenderam? Quando eu começar a orar, vocês ungem um por um. Se precisar de óleo, vem aqui, pega, unge. Se Deus der alguma coisa, vocês podem determinar daquilo que Deus colocar no coração, porque é uma noite de vitória. Nós vamos sair daqui hoje com a vitória na mão. Vamos começar a cantar a canção. Na hora que chegar no coro, eu começo a orar. Essa noite é uma noite de instituição. Feche seus olhos. Os pastores estejam orando. Intercedam antes de entrar na guerra. Interceda para Deus preparar, para Deus te adestrar. Sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Senhor, em nome de Jesus, nós agora declaramos a vitória do Senhor sobre este povo. Decretamos os sinais baseado na palavra que foi pregada, pela determinação da oportunidade e da atitude. Nós repreendemos agora toda maldição, todo e qualquer espírito maligno, toda e qualquer obra satânica das densas trevas, toda obra de macumbaria ou feitiçaria, toda obra feita contra esta vida, não resista. As obreiras aí, ó, já começou a manifestar. Em nome de Jesus, vai perdendo a sua força agora. Espírito das trevas, manifesta para perder.
Essa noite é a noite da libertação, da restauração. É a noite que Deus determinou a vitória sobre este lugar. Determinamos que a nossa vida não ficará mais na superfície. Nós vamos mergulhar no rio de Deus. Repreendemos agora os vícios, a doença. Repreendemos agora as obras de malignidade, as obras de aprisionamento, espírito maligno do aprisionamento emocional, espírito maligno do aprisionamento sentimental, demônio que tem sequestrado a mente deste homem, a mente desta mulher, demônio da perseguição, demônio da maldição, seja queimado agora em nome de Jesus, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Oh, demônio da loucura, espírito da perturbação, espírito da perturbação, espírito da loucura, seja repreendido agora, em nome de Cristo Jesus. Nós repreendemos agora toda e qualquer artimanha, do maligno. Repreendemos agora a depressão, a síndrome. Repreendemos agora toda perturbação, espírito que tem oprimido o sono, perturbado o sono dessa mulher, o sono desse homem. Oh, acusação maligna, demônio que tem tentado trazer o passado no presente para tentar acusar, já está revogado agora. Já está revogado agora. Este homem, essa mulher que começa um projeto, quando inicia um novo tempo de prosperidade, algo é bloqueado. Este homem, essa mulher que muitas das vezes até no meio dos familiares há confusão, há situações que têm sido sinal de vergonha, sinal de derrota. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós decretamos a vitória sobre o coração dessa mãe que chora pela perda, que sofre pela perda, este pai que sofre, esse parente. Oh Espírito Santo, Consolador, Tu és um Deus que manifesta na vida deste e desta e traz resultado de vitória. Pai de amor, Pai de amor, nós oramos essa noite, vai orando, igreja, vai orando. Deus está determinando a vitória sobre a sua vida. Vai orando, Deus está trazendo vitória sobre a tua vida. Os planos que foram embora, toma posse agora. Sonhos que se perderam, toma posse da sua vitória agora. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. A imposição de mão, ela é a autoridade sobre a tua vida. Ela é dizer, nós estamos outorgando a bênção do Senhor, autorizadas por Ele. Deus está liberando sobre nós e nós liberamos sobre vocês. Basta você tomar posse. Toma posse. Estenda sua mão assim. O que você realmente precisa? O que você realmente precisa nessa noite? Nós estamos a 30 e poucos dias do final do ano. O que você realmente precisa? Já pensou o que você precisa que seja realizado para você? É na área familiar, financeira,
É você e Deus que sabe o que você realmente precisa. Qual realmente é a demanda que você tem no coração para com Deus? Daqui para esses 30 dias, 35 dias, 37 dias, qual a expectativa que você está criando no coração? Ou você vai ficar também da mesma forma que ficou no final do ano passado? Ou você vai reagir? O pastor Rodrigo está pregando aqui é que as formigas reagem. Elas não ficam acomodadas. Por isso que esse texto fala, vai ter com a formiga preguiçosa. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade. Elas reagem. Elas preparam, elas se programam. Coloca na sua mão assim. O que é que você precisa que eu vou orar por você? Vou orar pedindo a Deus para que coloque determinação no seu coração. Coloque paz no seu coração. Você passou por essa situação, mas já passou. O acusador não vai vencer essa guerra. Feche seus olhos. Sinta Deus aí por algum minuto. Sinta Deus aí na tua vida. Desliga de tudo lá fora. Começa a falar com Deus. Deus, deixa eu te sentir. Começa a falar com Ele. Deixa eu te sentir, Senhor. Fala, deixa eu sentir a tua presença, Deus. Não afasta de mim o teu Espírito, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim o teu Espírito. Eu vou esperar você orar. Deus está colocando no meu coração para você começar a orar, para pedir, para Ele não afastar o Espírito dele. Deus está ministrando isso no meu coração. Deus falando comigo que é você que tem que pedir, não é eu. Que Ele vai trazer algo muito grande. Ele vai trazer algo muito gostoso no teu espírito. Que você vai sentir a presença dele de uma forma muito gostosa. Eu estou esperando só isso para me orar. Oh Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, das tuas promessas. Fala com Ele porque Ele está querendo te encher. Eu não tenho nada. Fala, não tem nada, Senhor. Eu tenho só o que eu tenho, Senhor. É o Senhor, que é o tudo no nada. Dois minutos. Você sentindo a presença de Deus, 2 minutos. Desliga de tudo lá fora, é simples assim. Desliga de tudo lá fora e liga no trono da graça. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti.
E me diga a súbia de couve de rabalabá. Rabalabá, súbia de couve de rebias. De couve de cantarabalabá. De cantarabá, sebe de couve de rebias. Súbia. Olha, homem, tu sabes que eu sou Deus que te chamei. Negar, subir de quevias, né? Tu sabes o quanto o teu ministério, alabá, subir de couve, é forte. Negar, subir. Tu sabes como o inimigo tem te peneirado, rabadagacébia, e tem tentado confundir a tua mente para tentar anular a promessa que tenho eu na tua vida, hein? Alabá, subide. Mas nessa noite aqui, eu confirmo a promessa que tenho com Nabaço, pois o teu chamado é um chamado pastoral na minha obra. Nabaço, subide, Kevin. E o inimigo e nem ninguém vai anular, porque sou Deus que te chamei. Sou Deus que vou te preparar para o tempo certo. Mas te digo, homem, esteja atento, pois as ciladas do adversário são muitas contra ti. Até no meio dos teus familiares eu tenho visto como o inimigo tem tentado causar transtornos, confusões. Mas eu, Senhor, estou te devolvendo a autoridade espiritual, a qual estava bloqueada, porque o inimigo da tua alma havia minado os sonhos e os projetos. Mas eu hoje estou ressuscitando os teus sonhos. Estou eu hoje validando a minha promessa na tua vida. E a partir de hoje eu faço nova todas as coisas, porque eu sou Deus que te amo. Assim diz o Senhor. Receba a sua vitória. Fala com ele. Das tuas promessas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Levanta sua mão assim, irmão. Fala com ele. Eu não tenho, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho. Fala com ele. Você chegou aqui às vezes com angústia no coração, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, casamento abalado, vida emocional abalada. Tá tudo, Deus, tá tudo abacalhado. O que eu tenho é Churubudu Gassébia, Naga subi de Cantaraba. Deus, Naga subi de Cantaraba. Eu sinto Deus aqui. Senhor, toma em tuas mãos esse nada, porque o Senhor é o tudo no meio do nada. O Senhor é o nosso Redentor. Toma em tuas mãos, Senhor, o coração deste, o coração desta. Estão, ó Deus, aqui reconhecendo que não tem, não somos nada, nada sem o Senhor. É o Senhor que é o nosso tudo. Toma em tuas mãos a vida deste povo lindo, deste povo abençoado. Ó Deus,
Dê resultados, ó Deus, nas casas, nos lares, nos casamentos, ó Deus, nos negócios. Toma, Deus, essa empresa representada. Toma, Senhor, essa família, este esposo, essa esposa, este filho, esse pai. Toma, ó Deus, em nome de Jesus, essa instituição. Toma em tuas mãos, ó Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus do tudo. No meio do nada, o Senhor é o Deus que é tudo. Toma em tuas mãos, Senhor. Toma, Deus, de uma forma tremenda, de uma forma objetiva, de uma forma profunda, de uma forma poderosa. Cobre os teus filhos, cobre com o teu manto de glória, Senhor. Dá a eles, Senhor, a condição de ter um fim melhor do que o começo, para que tenha atitudes, para que tenha unidade, como foi pregado aqui. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos que muitas das vezes, em meio à solidão, nós acreditamos e confiamos que coisas extraordinárias vão acontecer. Nós repreendemos o vício, nós repreendemos a maldição e impetramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Toma em tuas mãos, ó Deus. Toma em tuas mãos essa mulher que estava angustiada, não está mais. Este homem que estava angustiado não está mais. E cobre com teu manto de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqui e toda a igreja apresentada na face da terra, e a paz sobre Israel. E a igreja diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Vá em paz.